Olá, meus queridos e minhas queridas, que alegria poder entrar na sua casa, ao lado da imagem Nossa Senhora de Fátima. Afinal de contas, nasci no dia dela, né? Que alegria, toda uma devoção a Nossa Senhora, que foi a primeira que trouxe a palavra e o verbo se fez carne nela. Deus abençoe você. Mais um programa, a Bíblia no meu dia a dia. Hoje, Mateus 14, de 1 a 21. Bíblia, caneta, caderninho na mão. Vamos fazer o nosso estudo sobre as bênçãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, e o verbo se fez carne no seu ventre. Pedimos a mesma graça para nós, que meditando a palavra do teu Filho Jesus, ela se faça vida também em nós, como fez vida dentro da Senhora. Nossa Senhora, nos ajude a refletir a sua palavra, a fazer o estudo da palavra com eficácia, que essa palavra dê muitos frutos em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá com a nossa palavra de Deus. Hoje, Mateus 14, de 1 a 21. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes. Ele disse aos seus cortesãos: é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo, colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João vinha dizendo a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo que o tinha em conta de profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. A cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou-a para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois vieram contar tudo a Jesus. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles, curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Aqui eu já extraí uma ordem de Jesus para nós. Olha só, eles não precisam ir embora. Aí vem aqui, ó, no 16b. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Eles vieram falar com uma preocupação para Jesus mandar embora a multidão, que não tinha lugar para comprar pão ali, e o Senhor volta para eles novamente. Ah, é? Vocês mesmos, dê de comer a eles, vocês mesmos. Está falando para mim e para você, que o bem é para você fazer, é para eu fazer também. Dá você mesmo de comer. Minha mãe tinha um lema, meu pai um lema: nunca uma pessoa batesse a porta de casa voltaria com fome. São Benedito, o grande São Benedito, meu padroeiro da cozinha, que é o padroeiro do cozinheiro, sabia? Eu gosto muito de cozinhar. Ele deixava ordem lá no convento, que nenhum pobre saia
da porta do convento com fome ou sem receber alguma coisa. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa ordem continua até hoje. A gente fazer a caridade. Cada um fizer a sua parte, não tinha mais fome no mundo. Ah, tem muito assaltante, muito ladrão. Aí é outra coisa, tomar cuidado, logicamente, mas é para nós darmos de comer àqueles que têm fome. Esse mandamento não muda. Os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães, 2 peixes. Ele disse, trazei-os aqui. Olha, uma outra ordem para nós. Traz o que você tem aí. Mandou que as multidões se sentassem na relva, tomou os 5 pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram e recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Vemos aí a multiplicação dos pães. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Padre Carlos, qual é o ensinamento presente nesta multiplicação dos pães? Amados e amadas, essa palavra de Deus, que nos refere aqui à multiplicação dos pães, como palavra de Deus a gente pode tirar inúmeros ensinamentos. Mas quais ensinamentos possíveis a gente pode tirar, explorar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento cristão e espiritual e de conhecimento da palavra? Primeiro, que é um episódio que nos lembra fatos veterotestamentários, ou seja, alusões de acontecimentos do Antigo Testamento. Aqui nós lembramos, por exemplo, nessa multiplicação dos pães, a multiplicação do azeite e do pão, feita por Eliseu, lá nos livros de 2 Reis, capítulo 4. Também o episódio do maná e das codornizes, Êxodo 16, Números 11, enfim. É uma passagem que faz alusão a acontecimentos já vividos pelo povo de Deus, pela providência de Deus de multiplicação no Antigo Testamento. Aqui também, no próprio texto, a gente percebe o elemento 12, o número 12, aliás, para lembrar o quê? O número dos apóstolos, o número das 12 tribos de Israel. Então, mais ensinamentos através dessa multiplicação. Como também, importante esse detalhe, quando Jesus diz aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Ele está entregando uma responsabilidade. Os discípulos aqui representam a própria igreja, a comunidade cristã. Então, ele confia que os discípulos providenciem ou estendam ou proponham às pessoas aquilo que as pessoas buscam nele mesmo. Então, há uma identificação da comunidade cristã com o Mestre. A comunidade distribui aquilo que as pessoas desejam do próprio Jesus. Aqui nós vemos, certamente, a representatividade da igreja como continuadora da ação salvífica de Jesus. Que beleza a palavra de Deus, né? Eu fico encantado com Jesus, que se preocupava com a parte humana. Ele se preocupou, o povo estava cansado, estava longe e não tinha o que comer. Jesus se preocupa com as coisas da humanidade. Ele é o rosto divino do homem, é o rosto humano de Deus. Esse é Jesus. Tem gente que é mais espiritual do que gente. Não. Nós temos também ver a nossa humanidade. O Senhor se preocupou e falou para os discípulos, dá de comer para eles. E depois, quando ele multiplicou os pães, ele deu, olha que detalhe, ele entrega para os discípulos, ele multiplicou os pães, deu aos discípulos, e os discípulos davam os pães para a multidão. Ele falou, vocês deem para a multidão. Mas ele deu para os discípulos. Então, ele falou, se ele mandar você dar, pode dar, que não vai faltar. Não tenha medo. Pode dar. Se Deus pôr no seu coração você fazer a caridade, dê com alegria ainda.
Porque Jesus falou, dei vocês mesmos de comer. E ele fez o quê? Ele multiplicou os pães. Ele podia, eu que multipliquei, senta vocês aí. Ele podia distribuir os pães, eu que fiz. Ele fez a multiplicação dos pães e deu para os discípulos darem para o povo. Não vai faltar para você dar. É dando que se recebe. Não tenha medo. Não seja apegado às coisas. Não é para ser descuidado com as coisas, não. Você pode cuidar das coisas. Minha mãe falava assim, você é muito desmazelado, menino. Desmazelado. Sabe o que é desmazelado? Você sabe essa palavra? É de mineiro, né? Desmazelado. Você não cuida das suas coisas. Não, é para cuidar das coisas, sim. Mas não é para você também ser apegado. Quanto mais você doar, quanto mais você der, Deus também vai te dar para repor, para você dar mais ainda. Creia nessa palavra. E que Ele te abençoe e te dê a alegria de doar-se, de dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!